eu vim trazer esse tema para explicar a diferença que existe entre o exoterismo e o esoterismo. Então, nós vamos falar desse tema. Eu vou explicar primeiro o esoterismo com S. Esoterismo com S são todas as comunicações interdimensionais e outras dimensões ou múltiplas dimensões, porque somos rodeados por outros seres de forma sutil. E também, para entender o esoterismo com S, podemos, por exemplo, citar a geometria sagrada, que é uma ciência liminar. Quando respiramos, e todas as formas de vida são criadas a partir de códigos geométricos. Mas na própria Bíblia estão todas as chaves para conhecermos a profundidade dos mistérios e como a geometria sagrada, a cabala, que são esotérico com S, estão lá. Mas a grande maioria dos leitores não entendem, porque é escrito de forma simbólica. Se conhecermos o lado oculto do esoterismo com S, do cristianismo, por exemplo, nós entenderemos as verdades sobre o que é considerado pelas religiões cristãs. Agora vamos falar sobre o exoterismo. O exoterismo com X é tudo aquilo que pode ser considerado pelos nossos 5 sentidos, como, por exemplo, os símbolos. Você vê um símbolo e reconhece um delta num triângulo, porque tudo é representado em 3, passado, presente, futuro, e todas as demais representações. Todas as manifestações do universo são exotérico com S, porque toda a criação é representada por símbolos, triângulos, quadrados, espiral, cruz, a flor da vida, que é uma representação da conexão com todas as coisas vivas do universo. A pirâmide, a estrela de Davi, Ouroboros, que simboliza evolução e o movimento da vida, como a autofecundação, a ressurreição, a criação e a destruição e a renovação. Exemplo dos símbolos. A estrela de Davi simboliza a união dos opostos, sendo um triângulo para cima e um triângulo para baixo. O triângulo carrega vários sentidos, como o início, o meio e o fim, e por aí vai. O obelisco, que são aqueles pilares
em forma de pirâmide, que podemos ver em todas as cidades, igrejas, são crenças egípcias, mas que pode ser visto como proteção contra tempestades, eventos catastróficos, e que são a origem da natureza. Então, todos os símbolos são exotéricos. Tudo que é exposto e representa o conceito da criação. Sendo que o esoterismo com S é passado somente para escolas esotéricas. E o exoterismo é passado para o povo. Dizem que todo conhecimento que está exposto é exoterismo, mas que pode ser tornar profano, pode ser manipulado pela humanidade e que houve um mascaramento da realidade social que permite a legalidade da exploração e da dominação das massas, utilizando o falso como verdadeiro, o justo como injusto, que foi o que aconteceu com quase todas as religiões. E temos que entender que para confrontar o mundo, precisamos olhar para o esoterismo com S e ver em todos os lugares, nas praças, nas igrejas, porque a verdade está em toda parte. E a gente olha e nem sabe que isso também é esoterismo com S. Então, precisamos também resgatar esse esoterismo com S, que é o conhecimento final, que nos permite conhecer Deus, que está em tudo que existe no universo. É a dualidade da mesma verdade. Até Jesus Cristo falava de forma esotérica, exotérica, para o povo e esotérica com S para os discípulos. Infelizmente, as escolas, as universidades do mundo moderno não considerou Mas o pior de tudo é que todos os conflitos, seja social, político, religioso, se dividem. Existe uma grande resistência em nós em aceitar o desconhecido. As consciências não estão preparadas para viver fora do quadrado. Muitas pessoas têm a própria natureza contrária à mudança e restrição a tudo que é novo, e não se permite a estudar, a considerar. E quando alguma coisa incomoda o seu sistema religioso, simplesmente satanizam e ponto final. Mas a verdade é que o exoterismo e o esoterismo são duas faces da mesma verdade. Existe uma solução? Existe. Mudar
o nosso ponto de vista, para um ponto de vista diferente do nosso Criador. Que somos únicos, mas não há separação entre nós e nunca ficaremos. Tudo que temos que fazer é ver que a maior esperança de cada um é a mesma esperança de todos. Vamos ter que acordar para outra realidade, aprendendo a fraternidade, a compaixão e o amor para com todos.